Olá, alunos! Tudo bem com vocês? A nossa aula de língua portuguesa hoje será sobre os adjetivos e suas classificações. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, ou seja, que dão a ele uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado. Em casa velha, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. A gente poderia substituir também velha por pequena, por linda, por bonita, por feia. Tudo isso seria um adjetivo que eu estaria caracterizando o meu substantivo. Os adjetivos eles podem ser classificados em primitivos, derivados, simples, compostos e em adjetivos pátrios. Os adjetivos primitivos, os radicais que por si mesmo apontam as qualidades. Claro, triste, grande, vermelho. Nos derivados, eles são formados a partir de outros radicais. Por exemplo, infeliz, azulado. Ali na palavra infeliz, eu adicionei ao radical feliz o prefixo in. Dá-se aí, então, um adjetivo derivado. Ele derivou de outra palavra, né? No simples, apresenta um único radical em sua estrutura, apavorado, feliz. Nos compostos, apresentam pelo menos dois radicais em sua estrutura, ítalo-brasileiro, socioeconômico. Nos adjetivos pátrios, eles se referem a países, estados, regiões, cidades ou localidades. Exemplo, brasileiro, goiano, carioca, acreano, capixaba. Flexões dos adjetivos. Os adjetivos eles se flexionam em gênero, número e grau. Quanto ao gênero, em masculino e feminino. Exemplo, uma formosa mulher, um formoso homem. Vejam ali que o adjetivo se flexionou tanto para ser usado na forma feminina quanto na forma masculina. Observação. Quanto ao gênero, eles podem ser biformes ou uniformes. Os biformes, eles apresentam uma forma para o gênero masculino e outra forma para o gênero feminino. As formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do sufixo a ao radical. Exemplo, o homem honesto, a mulher honesta, o produtor inglês, a produtora inglesa. Nos uniformes, eles possuem apenas uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Exemplo, escritor ruim, escritora ruim. Observem só que nas uniformes a gente não precisou do acréscimo do sufixo a para identificar o que era o masculino e o que era o feminino. Flexão de número. Os adjetivos concordam em número com os substantivos que modificam, assumem a forma singular e plural. Exemplo, político corrupto, políticos corruptos. Uma pequena observação. Nos adjetivos compostos, formados por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. Exemplo, clínica médico-dentária. Clínica médico-dentárias. Então, não esqueçam desse detalhe, pessoal. Quando há um adjetivo composto, apenas o segundo elemento, que faz parte do adjetivo, vai para o plural. Grau dos adjetivos. Os graus dos adjetivos indicam as diferentes intensidades com que um adjetivo pode caracterizar um substantivo. Grau normal. Mateus é inteligente. Grau comparativo de superioridade. O Mateus é mais inteligente que o Bruno. Viram aqui nesse exemplo que ele compara, porém dá um grau superior ao colega. O Mateus é mais inteligente que o Bruno. Comparou com o Bruno, porém deu um grau superior. Grau comparativo de inferioridade. Diferentemente do superior, ele dá um grau de inferioridade. O Mateus é menos inteligente que a Camila. Ele compara o Mateus com a Camila, porém num grau inferior. Grau comparativo de igualdade. O Mateus é tão inteligente quanto a Luana. Está comparando num termo de igualdade.
Grau superlativo. A característica conferida pelo artigo é intensificada de forma relativa ou absoluta. Relativa. A intensificação da característica conferida pelo adjetivo é feita em relação a todos os demais seres de um grupo que apresentam uma certa qualidade, ou seja, o adjetivo ele caracteriza um ser de um grupo, seja ele na forma superior ou inferior. Vamos aos exemplos. Este é o mais interessante dos livros que li, forma de superioridade. Ele é o menos egoísta de todos, forma de inferioridade. Absoluto. Indica que determinado ser apresenta determinada qualidade em alto grau, transmitindo ideia de excesso. Pode assumir forma analítica ou sintética. Na forma analítica, é formado com a presença de um advérbio. Você é muito crítico. Vejamos ali o advérbio muito. A prova de matemática estava extraordinariamente difícil. Vejamos ali o outro advérbio, né? Agregado ao adjetivo difícil. Na forma sintética, é expresso com a participação de sufixo e não mais de advérbios. A prova de matemática estava dificílima. Olha lá, ó. Adicionamos um sufixo lá à palavra difícil. Ficou dificílima. Este piloto é velocíssimo. Adicionamos mais um sufixo à palavra veloz. Está aí a forma sintética. Finalizamos nossa aula de hoje sobre adjetivos. Tenham uma boa compreensão, uma boa aula, uma boa atividade. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Só me chamem no WhatsApp. Um abraço em todos.